Aula de Biologia, turma do 2º ano, professora Juscelia Soares. Daremos início hoje à semana 3 do volume 5 do PET. A primeira semana falamos das briófitas, na segunda semana falamos das pteridófitas e hoje nós vamos falar do grupo Gimnospermas, que são plantas aí que apresentam sementes, certo? Então, abre o material de vocês, tá lá na página 41. Nessa aula você vai estudar sobre as características das gimnospermas. E que são gimnospermas? São plantas terrestres que possuem sementes, mas não possuem flores e nem frutos. O nome do grupo, tem a ver aí com sua semente, que significa semente nua, porque elas não se encontram no interior de frutos, ficando expostas ou nuas. Exemplos de gimnospermas. Se a gente observar essa figura aqui, vem o principal representante aí, que é essa árvore, chamada de araucária, tá? É uma das espécies mais importantes do sul do Brasil. Elas foram utilizadas e são utilizadas, na indústria do papel e da celulose e na construção civil. Elas também produzem sementes que são bastante apreciadas pela fauna e pelos seres humanos, os pinhões. Hoje, ela está na lista das espécies ameaçadas de extinção. Aqui é a principal representante das gimnospermas, que são aí as araucárias, que é esse exemplo da figura. Características das gimnospermas. Quem são as gimnospermas? São plantas, que possuem raiz, caule, folhas e sementes. Não existem flores e frutos, Novamente, lembrem dessa informação. Apresentam vasos condutores, xilema e floema. O desenvolvimento das sementes e do grão de pólen foi uma grande conquista evolutiva das gimnospermas. Atualmente, esse grupo de plantas pode ser encontrado em vários tipos de ambientes. Um exemplo é o pinheiro do Paraná ou araucária, que pode ser encontrado na mata das araucárias no sul do Brasil. Estrutura reprodutiva das gimnospermas. A estrutura reprodutiva das gimnospermas é o estróbilo, também conhecido como cone, daí a denominação conífera. Gimnospermas são coníferas, porque possui essa estrutura aí conhecida como cone, tá? Que é o estróbilo, que é a estrutura reprodutiva dessas espécies de plantas. E o que são estróbilos, Estróbilos são folhas modificadas que se agrupam e formam estrutura. Essas folhas são férteis e não realizam fotossíntese. Aqui está o desenho, disponível aí de um estróbilo, que são as estruturas reprodutivas das gimnospermas, que são também formadas por folhas modificadas, que se agrupam e formam essa estrutura aí bonitona. Os estróbilos podem ser masculinos ou femininos. Isso permite que as gimnospermas possam ser monóicas ou dioicas, por isso, pode ser masculina ou feminina. Quando monóicas, possui estróbilo masculino e feminino. Quando dioica, possui apenas um, ou masculino ou feminino. Os estróbilos masculinos são também chamados de microstóbilos. São pequenos. Em seu interior são produzidos esporos masculinos, também chamado de microsporos, porque são muito pequenos, através dos microsporângios. Os estróbilos femininos, vamos supor que seja esse, também chamado de megastróbilos, são maiores e são conhecidos popularmente como pinhas. Eles produzem os esporos femininos, megasporos, porque são grandes, através dos megasporângios, certo? Então, esporos masculinos, microsporos, esporos femininos, megasporos, porque são estruturas maiores. Agora, continuando, a gente vai falar do ciclo de vida das gimnospermas, Para compreender o ciclo de uma gimnosperma, a gente vai considerar o exemplo aí do pinheiro, que é um exemplo típico desse grupo. E aqui está mostrando o pinheiro. No momento da reprodução, as folhas se modificam
e origina os estróbilos, igual tá mostrando na figura aqui, né? Esse estróbilo masculino ou estróbilo feminino, estróbilo feminino, tá? Lembrando, masculino, microstóbilos e feminino, megastróbilos, tá, gente? Desculpa se eu falar alguma palavrinha errada aí, porque vocês sabem, né? Essas palavras difíceis. Lembrem-se que algumas espécies podem ter estróbilos masculinos ou femininos, né? O exemplos aí das plantas monóicas, né? Que as dioicas vai ter ou masculino ou feminino. Então, nesses megastróbilos são produzidos por meiose os megasporos, certo? Eles ficam retidos nos megasporângios, onde se desenvolve no interior do óvulo e origina o gametófito feminino. A partir desse gametófito feminino surgem 2 ou mais arquegônios. Só acompanhar a figura aqui. E depois, por meiose, né, desses microsporos surgem os grãos de pólen, também chamados de gametófitos. Aí é já a fase 5 aqui. Arquegônio, gametófito e aqui o feminino, né, e o arquegônio onde produz aí esses megasporos femininos. Eles ficam armazenados no microstóbulos até serem liberados no ar. Nesse momento ocorre a polinização, ou também chamada fertilização, né? Realizada pelo vento. Esse processo de polinização realizada pelo vento recebe o nome de anemofilia, tá? Porque é o nome que se dá específico a isso aí. Os grãos de pólen viajam pelo vento até encontrar a abertura do óvulo. Quando isso ocorre, eles germinam e originam o tubo polínico. Olha só, os esporos são levados pelo vento e encontram o tubo polínico. Isso possibilita que os gametas masculinos fecundem a oosfera e origine o zigoto, que é a nossa célula aí, a primeira célula a se formar a partir do processo de fertilização ou fecundação, né? Desse processo surge o pinhão, que tá o embrião, né? E ele vai se desenvolver e formar quem? O pinhão, que é a semente. Pinhão é a semente, ou seja, o portador do óvulo fecundado, o embrião. E aí ele vai se desenvolver, vai formar uma plântula, né? E o ciclo vai recomeçar quando já estiver em fase adulta, em fase de reprodução novamente, ok? Aqui tem uma sugestão de um vídeo, ciclo de vida das gimnospermas, que também mostra por etapas aí esse ciclo das gimnospermas, que é uma planta sem semente, ou melhor, que é uma planta que tem semente, mas aí ainda não desenvolveu flores e frutos, que vai ser um assunto da nossa próxima semana, né? Depois de briófitas, pteridófitas e gimnospermas, nós vamos falar da quarta estrutura das plantas. E quarto grupo mais avançado, que é das angiospermas, que aí sim vai ter flor e vai ter fruto, tá? Aí vocês façam a atividade, qualquer dúvida estou à disposição.